Fala galera, Luiz na área, eu tô aqui com o Felipe, cara, pra gente trazer um review sobre o episódio que saiu essa semana de Falcão e Soldado Invernal. Você que é fã da Marvel, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação pra mais vídeos como esse aqui. O episódio começa com aquela cena do John Walker conversando ali, que eu acredito que seja namorada, noiva, sei lá, esposa dele, num vestiário do colégio deles, cara, onde eles estudaram, que é a apresentação que aparece nos trailers, cara. Bem no início dos trailers, nos primeiros trailers, aparecia a cena dele se apresentando ao público no estádio. Todo aquele clichêzão mesmo de origem de personagem, mostrando o passado e, como sempre, futebol americano. É porque é clássico americano mesmo. Ele tem uma conversa ali com ela dizendo que ele já foi capitão, mas isso é diferente, as pessoas esperam muito dele. E começa a falar essas paradas muito emocional com ela, relembrar o passado com ela ali. Só que em seguida já corta para essa cena do trailer que ele tá se apresentando, ele dá autógrafo a uma galera, ele dá uma entrevista a um grande programa da televisão americana que é o Good Morning America. Tanto que na hora que eu ouvi ele falando bom dia América e era de noite, eu até fiquei, mano, bom dia, tá de noite aí, por que ele tá falando bom dia? Mas era uma entrevista para esse programa. Tá bom. E nessa cena aí do vestiário, ele até conversa com o Lemar Hoskins, que se torna ali o parceiro, o ajudante dele. Eu até comentei no vídeo de quinta-feira, se você não viu, vou deixar aqui no card aqui em cima, que é o ajudante dele, é o Battlestar, que foi traduzido para Estrela Negra. Ele olha ali, mexe com o uniforme dele, eles têm essa conversa também mais emotiva, falando sobre tudo que é a expectativa em geral. Depois dessa cena da apresentação no estádio, corta pro Buck vendo a entrevista, né? Essa entrevista dele no Good Morning America pela televisão no apartamento dele. E ele, como sempre, deitado lá no chão, não demonstrando muito apego a móveis e essas coisas, que é todo esse processo psicológico que o Buck vai passar nessa série. E logo depois já mostra o Buck lá num quartel, lá general do exército americano mesmo. Ele vai, cara, entrevistar, ele vai atormentar o Falcão, perguntando por que ele largou o escudo, porque o capitão confiou nele, ele não devia ter largado. Inclusive até aparece, cara, aquele soldado lá, que eu até esqueci o nome agora, que vira o Falcão depois nos quadrinhos. Ele faz uma pequena ponte aí nessa série. Eles continuam tendo todo aquele debate sobre o escudo, sobre o posto do Capitão América, e ele fala que ele não tem tempo pra isso e vai sair em missão. O Buck segue ele, e tem uma das cenas mais hilárias dos trailers e desse episódio da série, que é o Buck caindo, pulando daquele avião e ele sendo guiado depois pela Asa Vermelha na floresta. E cara, como eu falei em alguns dos vídeos desse canal, a Marvel faz muito bem enganar o seu público com os trailers, até porque tem uma cena que eles mostram como se fosse eles perseguindo alguém. Eu achei que fosse logo depois daquela conversa do Sam com a Carly, que é a líder do movimento Apátridas. Mas não é verdade, cara, porque essa cena eles põem logo em sequência, que é uma cena do Buck correndo atrás do caminhão, que logo depois tem aquela batalha em cima do caminhão, que pra mim é uma das melhores sequências de ação de todo o MCU. Porque, mano, além de ser muito bem coreografada, é uma cena que usou os efeitos especiais, mas soube usar, não usou tipo de qualquer maneira. Logo depois dessa cena aí da batalha ali do caminhão, eu ia falar ônibus, pô, tô me embolando todo aqui. Logo depois dessa cena do caminhão, eles têm uma cena ali onde o Buck e o Sam, eles estão conversando, andando pela estrada, e o Capitão América, que é o John Walker, e o Lemar Hoskins estão num caminhãozinho ali do exército alemão, que eles estão na Alemanha. Eu tô olhando pra cá porque a série tá aberta aqui na minha esquerda aqui. E eles, cara, eles tentam chamar eles pra dentro desse caminhão e eles ignoram, cagam mole completamente pra eles. Mano, é uma cena assim, tipo, a la The Office, de constrangimento, porque, cara, você fica constrangido da maneira que o Sam e o Buck cagam pro Capitão América e o Lemar Hoskins. É a famosa vergonha alheia, o cara o tempo todo tentando forçar a relação que não tá rolando, mano, não dá. Mas tá muito maneiro esse entrosamento que ele tá tentando buscar. Pode ser que isso seja desenvolvido na série ou não, mas aí vai ficar a questão mesmo pra ver conforme for passando. E o Harry Kane, ele tenta forçar a barra, mas não consegue. Eu falei Harry Kane porque, cara, não tem como. O White Russell, ele é a cara do atacante do Tottenham, que é o time que eu torço na Inglaterra, o Harry Kane. Vou botar a imagem aqui pra vocês terem a noção. Qual a nacionalidade dele? Ele é inglês. Mano, o White Russell eu nem sei na verdade, mas, cara, o Harry Kane é a cara, mano. O queixão, o louro, tipo, o olho claro, a cara meio assim. Mano, ele é a cara do Harry Kane. E o Sam e o Buck nessa cena aí do caminhão, eles continuam brigados com o John Walker. Cara, o Buck sai, ele já não queria conversar antes. Depois da conversa, ele não queria mais conversar mesmo, de jeito nenhum. E o Sam, ele fica chateado com a última frase, ele até fala, é sempre a última frase.
pro John Walker, porque ele usou uma frase que, cara, ele poderia ter usado um outro tipo de frase que encaixaria melhor naquele contexto, que poderia até convencer o Sam de ajudar eles, mas ele usou uma frase tipo assim, chamando eles só de ajudantes e não reconhecendo como o Bucky e o Falcão como heróis, que eles são heróis. Eles não são só ajudantes do Steve Rogers, do Capitão América. E depois dessa cena já mostra como é a organização dos apátridas, como eles se movimentam ali pela Europa Oriental e Ocidental, que eles falam em algumas cenas desse episódio mesmo. Mostra ali, cara, como eles se movimentam, como eles têm o apoio das pessoas normais, cara, assim como movimentos errados que tem aí, surgem por todo mundo, mano, tem o apoio de pessoas normais. Eles têm esse apoio também nessa série. E é uma das paradas que me chamou muito a atenção nessa série, além de outras questões que eu vou também estar comentando aqui nesse vídeo. Porque, cara, você vê que essas organizações, como os apátridas, nos quadrinhos e nessa série, elas são representadas nos dias de hoje. E, cara, elas são muito bem representadas e mostradas, porque, tipo assim, mostra todo o contexto, como eles são financiados, como eles são ajudados pela própria população, às vezes sem mesmo forçar, só ajudando, as pessoas ajudando de bom grado, como foi a pessoa que ajudou eles ali nesse momento. E aí, nessa cena, a gente descobre a identidade da Karli Morgenthau, que eu acho que é uma personagem adaptada dos quadrinhos. Eu não sei se ela é filha do Karl Morgenthau, que é o original, a pátrida dos quadrinhos, ou se ela realmente é a adaptação, assim como a Tilda Swinton foi a adaptação do Ancião de Doutor Estranho, ela também pode ser essa adaptação. Nessa parte mostra o porquê ela foi descoberta, né? Porque eles foram expostos e um dos membros ali apaga os dados deles da internet, apaga todos os rastros dele. Inclusive foi até falado mais pra frente que tinha uma nuvem ali povoando os dados dele, e era isso de onde se perdia esse sinal. Foi mostrada a identidade real dela. Além disso tudo, ela olha o telefone dela, onde ela está sendo ameaçada por uma mensagem que mais pra frente mostra quem é, que inclusive eu falei no meu vídeo de quinta-feira, que vai estar aqui no card aqui em cima. E uma das cenas mais importantes desse episódio é mostrada um pouco depois da interação do Bucky e do Sam com o Isaiah Bradley. Mostra ali, cara, o real propósito também dessa série, que é mostrar muito sobre o racismo, sobre o preconceito. Que, cara, o Bucky e o Sam estão discutindo ali no meio da rua e aparecem duas viaturas no meio da rua e perguntam só por que o Sam estava alterado. Não perguntam por que o Bucky estava envolvido naquilo tudo. Só acusam o Sam de algum crime, algum crime, no caso que eles não acusam nada, não acusam crime. Mas, tipo assim, eles só se mostram contra o Sam. E nisso tudo, cara, depois que o Bucky vira e pergunta de uma forma até bruta pros policiais, vocês sabem quem ele é? Que eles abrem o bico e ficam, não, desculpa, poxa, senhor Wilson, é porque eu não consigo reconhecer você sem o óculos, não sei o que. Eles se cagam todos, se borram todo e mano, ele corta a moral, filho, zero moral, não dá nem ideia pros caras. Os caras, tipo assim, se cagando de medo por causa que descobriram que ele é o Falcão. Mas, cara, se agiram assim com ele, que é um cara conhecido, tô falando assim, na questão de mundo dos quadrinhos, se agiram com ele assim, imagina, mano, as pessoas que não são o Falcão, tá ligado? E imagina essa realidade nos nossos dias, mano. Se agem assim com pessoas conhecidas, com astros famosos, com jogadores de basquete, de futebol, atores de TV, de novela, de filmes, de séries. Mano, imagina com o desconhecido, o que o preto desconhecido sofre, mano. E nessa cena que mostra o Isaiah Bradley, cara, é um dos personagens muito importantes na história do Capitão América, do Steve Rogers. Até porque antes dele ser inserido, antes do Capitão América do Steve Rogers ter o soro do super soldado, ele foi testado, mano. Isso é uma história muito cringe dos quadrinhos, não cringe, mas assim, que mostra muito até mesmo a realidade, que infelizmente até perdura os dias de hoje. Porque antes do soro do super soldado ser inserido no Steve Rogers, ele foi testado em homens negros americanos, homens afro-americanos, e um deles foi o Isaiah Bradley. E esse soro, como era um soro experimental, deu super força, ele deu as qualidades de um super soldado, mas também mexeu muito com a cabeça dele. E, mano, isso é extremamente notório. A gente estava até comentando quando assistiu que isso é extremamente notório, mano, na característica, no jeito que o Isaiah fala, no foco da câmera, que parece um foco que ele vai meio que surtar a qualquer momento. Mostra ele usando a super força ali. Inclusive eu acredito que eles realmente estão trazendo os Jovens Vingadores mais pra frente. Eu falo o porquê disso tudo, porque o neto dele aparece ali. Eu acredito que seja o Eli Bradley, que é o Patriota, mas não vou falar dele agora.
o assunto é o Isaiah, senão eu vou me perder aqui nisso tudo. E mostra, cara, realmente essa loucura do Isaiah, de como o soro do super soldado mexeu com a cabeça dele. E, cara, isso é mais uma parada que, tipo assim, é mais pra abordar esse conteúdo todo da série. Inclusive, nessa discussão do Bucky com o Sam, um dos focos principais, o assunto principal, era sobre ter um super soldado negro que ninguém sabia da história, cara. Ninguém conhecia o Isaiah Bradley. Só o Bucky conhecia porque o Bucky enfrentou ele numa guerra. E ele conta, mano, o Isaiah fala pra eles a história dele, cara, que nem a Hydra tinha feito o que o governo americano fez com o Isaiah, tá ligado? De torturar ele, de prender ele, de deixar ele preso 30 anos, de fazer experimentos com ele. Então, tipo assim, cara, é uma parada que foi o ponto alto da discussão dos dois. Até mesmo a questão do preconceito dessas paradas todas. O Sam até questiona o Bucky por que não falaram nada nunca sobre ele, né? Que o Bucky usou como argumento foi o fato dele já ter passado por tantas coisas que não quiseram nem expor ele em mídia, nem pra qualquer área do governo. Então deixaram ele bem quieto lá na dele. Inclusive foi até por isso que ele falou que não contou pro Steve, o motivo dele não ter contado pro Steve foi esse, de que ele já tinha passado por muita coisa. Acaba ali nessa cena da discussão dos dois, que a polícia aborda o Bucky, é preso, levado lá à polícia e tudo mais. O Sam vai junto com ele pra acompanhar, pra ver se conseguia liberar. E aparece a psicóloga do Bucky, conversa um pouco com o Sam. E ele agradece por ter liberado o Bucky, mas ela diz que não foi ela que liberou, que foi o Harry Kane. O John Walker vai lá, aparece, faz toda a graça, ele tira a foto com os policiais, faz aquela pose de Capitão América, fala que o Bucky é um recurso valioso pra ficar preso muito tempo e que não tava liberando das consultas e tal, e ele tem autoridade pra isso e tudo mais. Ele, mano, faz toda a pompa dele, se gaba à toa, coisa que o Steve Rogers não faria. É um dos pontos também que destoa a personalidade dos dois Capitães Américas. E nesse momento tem a cena mais engraçada do episódio, porque, cara, até dos trailers mesmo que foram divulgados, que é a famosa consulta ali de casal dos dois, de terapia, que é o Bucky e o Sam, como se fosse um casal discutindo lá. E, mano, é a cena que eu morri de rir. A doutora faz eles conversarem, olharem por dentro da alma um do outro, chegarem perto disso tudo. E, cara, nessa cena, além de ser engraçada, tem um dos pontos mais tocantes e sensíveis da série, que é a personalidade do Bucky, que ele transfere a carga emocional dele, e ele acha que, tipo assim, se o Steve errou com você pelo Falcão, pelo Sam, tá recusando o escudo, ele acha que se o Steve errou com o Sam de ter dado o escudo a ele também errou de ter confiado o Bucky a liberdade novamente. Porque ele faz todo esse lance aí da relação de compensação de pô, mas se ele errou com o Sam, ele também errou comigo, então, pô, eu não mereço estar livre, não mereço estar solto, eu mereço ser preso pelos crimes que infelizmente eu cometi, mas não sabia, a comando da Hydra e tudo mais, e por isso que ele pega tanto no pé do Sam, para ele assumir o escudo de Capitão América. Ainda mais por conta dos pesadelos frequentes que ele vem sofrendo, que até um pouco por causa disso, além de ser obrigatório a consulta dele, ele também se trata por causa desses pesadelos, que ele tem esses pesadelos por flashes, cara, de memória, que infelizmente ele teve que passar, mano, pela história dele. É a história do personagem, não tem muito o que evitar, ele não pode esquecer desse passado, e infelizmente até uma parada que o Isaiah mesmo fala pra ele: você não pode decidir não ser um assassino, até porque ele já cometeu muitos crimes, ele pode decidir não fazer mais. E é o que eu acho que ele tá fazendo. E mais uma cena que destoa muito do John Walker pro Steve Rogers é a conversa do Bucky e do Sam com ele e com o Lemar Hoskins, cara. Porque, tipo assim, ele destoa totalmente do caráter do Steve Rogers. Ele joga na cara do Sam e do Bucky, ele zomba deles. Ele, tipo assim, se mostra totalmente autoritário. Fala que não quer ver eles se metendo no caminho dele de novo, porque senão vai ter consequências e tudo mais. Então, tipo assim, é uma parada que, cara, destoa demais do caráter do Steve para o caráter do John Walker. E como eu falei também na minha análise de quinta-feira, contando a origem do John Walker, que é importante, cara, pra essa série, até porque ele não foi mostrado à toa desde o primeiro episódio. Ele assumiu o manto de Capitão América porque é importante pro contexto da série, que ele é realmente um capitão muito mais bruto e ele destoa muito do Steve Rogers, incluindo usando armas, como eu já tinha falado na minha análise, e também falando agora aqui, porque ele usa uma arma para atirar em um dos capangas lá dos apátridas, ele destoa muito do Steve. E agora a mensagem que a Carly recebeu é explicada, porque mostra quem estava atrás dela, e eu até comentei. Se você não assistiu, mano, a análise tá muito completinha, a origem do personagem tá muito completinha, do John Walker, que saiu na quarta, eu vou estar deixando novamente o link aqui no card. Mano, assiste, porque
O Mercador do Poder, que é o vilão que dá os poderes pro John Walker nos quadrinhos, não tô dizendo que ele dá os poderes pra ele aqui também, porque ainda não foi mostrado, mas eu acredito que isso seja introduzido também. Ele que deu os poderes ali para essas pessoas, ele que criou esses super soldados da Karli, e ele que tá querendo ir atrás dela, até porque ele roubou medicamentos dela. Ela roubou medicamentos dele, no caso. Ele envia alguns capangas atrás dela, inclusive um dos ajudantes dela, um dos amigos dela ali, acaba meio que se entregando, se sacrificando para eles fugirem com todos os medicamentos e aquele avião e saindo daquele aeroporto. E até cita explicitamente o nome do Mercador do Poder. E logo após a fuga da Karli e dos apátridas, mostra a cena lá do Buck e do Sam, depois daquela conversa lá com o Harry Kane, com o ajudante dele lá, sobre aquilo tudo, sobre as informações que eles não queriam, eles queriam ser separados, o Buck e o Sam são de um grupo, eles dois são de outro e tal, e eles falam que, cara, todos os recursos esgotaram, eles não têm informação, e o Isaiah estava certo quando ele falou do pessoal do Buck, que era a Hydra, e cita ali o Barão Zemo, dizendo que ele conhece toda a história da Hydra por causa da Sibéria e tudo mais. O Buck dá a ideia de pedir ajuda a ele, e de princípio o Sam não aceita, mas no final ele aceita, e acaba mostrando ali direto a cena da prisão, onde o Daniel Bru, que é o intérprete do Barão Zemo, se encontra lá, mostra só ele olhando pra frente, nem pega ele de perfil, só pega ele aqui de lado. Você parece burro! Nem pega ele de frente, só pega ele aqui de perfil, e acaba, tipo assim, acaba o episódio aí, do Daniel Bru na prisão, né, que é o intérprete novamente do Barão Zemo. Mostra a cena dele na prisão e o Buck e o Sam querendo visitar ele para pegar mais informações a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Eu acredito que eles querem saber até quem é o Mercador do Poder que eles não conhecem, os apátridas e tudo mais. Eu acredito que vai acontecer alguma treta ali, até porque a gente já viu que o Barão Zemo vai para as ruas e ele trabalha junto com o Buck e com o Sam. Então eu acredito que, cara, ele vai ser solto para ajudar eles dois e depois vai dar um jeito de fugir, mano, e se tornar realmente o vilãozão dessa série. Ele, pra quem não sabe, nos quadrinhos é aquele vilão, o Barão Zemo, é um cara que usa uma máscara azul, usa uma coroinha, é um dos chefes da Hydra. E, tá até aqui atrás, cara, e ele me falou uma parada que eu não tinha me ligado durante a gente assistindo o episódio, que essa máscara pode ser inspirada na face do Thanos, mano. Então, tipo assim, ele pode estar fazendo um tipo de menção ao Thanos. Porque até mesmo nos trailers ele falou que não quer os heróis. Ele ainda continuou com a mesma missão. A missão dele não mudou. Ainda mais toda essa questão do pós-blip, né? Tudo isso que tá acontecendo. E também por conta da tonalidade da máscara. Se vocês forem reparar, ela tá um pouco mais roxa. Mais roxa do que o normal. Isso aí. Nos quadrinhos é muito mais púrpura do que roxa. Mas aí, cara, o que tu tá achando da série em geral? Cara, assim, a série tá me interessando bastante, ainda mais por conta das cenas, as cenas estão brabas demais. Acho que eles capricharam. Toda a questão da computação gráfica, toda a otimização dos personagens, né, de elaborar toda aquela cena que, assim, a gente tá acostumado mais a ver em filme, que eles não conseguem botar tantas cenas, então ter isso numa série tu consegue ter muito do que você não pode ter tanto no filme, então é uma parada maneira. Além também dos personagens novos, assim, que tem de grande importância nos quadrinhos e que ninguém nunca nem ficou sabendo. Como esse no caso do Isaiah Bradley. Então é um personagem que eu nunca ouvi falar, até porque eu não tenho tanto conhecimento dos quadrinhos. É muito pouco que eu tenho, então ver esse personagem sendo explorado é muito maneiro pra mim. Além também de toda essa questão, essa relação que estão abordando do Buck, né, e do Sam. Sim. Que, assim, não era tão explorado nos filmes, então ter essa conexão, assim, deles na série tá sendo muito maneiro. Porque não tem nem como você explorar uma relação dessa num filme. Exatamente. E você tem que dar um foco a outros personagens. Até porque eles tinham uma relação com... Era mais o Steve, né? Os dois tinham cada um a sua relação com o Steve, então já que agora não tem mais o Steve... Tá tendo eles dois aí, isso aí tá ficando muito show. Acho que fora isso, cara, só que a série pra mim é da Marvel é que tá desbancando tudo. Esquece WandaVision comparado com isso aí. Pelo menos é o meu estilo, né? Mas... até agora também é a série que mais tem me prendido. Assim, alguns episódios me prenderam muito de WandaVision, mas é a série que, assim, tá me empolgando realmente de assistir. Eu até tava comentando com uma amiga essa semana. Falei, cara, eu tô muito ansioso pra sexta-feira, porque sexta-feira sai dois episódios, né, de duas séries que eu gosto, o episódio de Falcão e Soldado Invernal e um episódio de MacGyver, cara, que é uma série também que eu gosto bastante, então eu tava muito empolgado pra que chegasse sexta-feira logo. E sobre esses personagens, cara, que ele até acabou comentando aqui, eu quero entrar mais um pouco nesses personagens, que foram muitos personagens mostrados apenas em 2 episódios, e personagens até importantes
é na questão dos quadrinhos. Como ele falou, o Isaiah Bradley, ele foi um dos primeiros Capitães Américas, cara. Ele foi o Capitão América antes do Capitão América, do Steve Rogers. Ele, como eu falei, ele teve um soro de super soldado experimental que acabou ferrando a cabeça dele. E além de Isaiah Bradley, tem o filho dele que não apareceu nessa série, não sei nem se vai aparecer na verdade, que é o Josiah Rex. E um dos personagens mais importantes que eu acho que apareceram até agora, porque ele mostra o futuro da Marvel e o que a Marvel quer encaixar, é o neto dele, cara, que é o Eli Bradley, que eu acho que é aquele garoto que atende a porta. Ele nos quadrinhos, ele é o patriota, é o líder dos Jovens Vingadores, que, mano, muitos dos heróis foram mostrados até agora. Os dois filhos da Wanda, o Wiccan e o Celery, o patriota, o próprio Visão mesmo, ele acaba se tornando ali um dos heróis mirins e tudo mais. E isso tudo, mano, aponta muito pro futuro do universo cinematográfico da Marvel, até porque o Nathaniel Richards vai aparecer, querendo ou não, porque ele tem ali a persona de um dos vilões mais importantes da Marvel. E, cara, se vocês quiserem, mano, que eu traga a origem de personagens como o Isaiah Bradley, o Josiah Rex, o próprio Eli Bradley, é tanto Bradley que eu me embolo aqui. Mas se vocês quiserem, mano, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Se vocês quiserem alguma origem de algum personagem, deixa aqui embaixo. E um personagem que eu tinha falado também na origem do John Walker é o ajudante dele, cara, que é o Battlestar, que foi adaptado como Estrela Negra. Já falei também nesse vídeo. Ele também aparece. E além desses personagens que eu já comentei aqui, como o personagem adaptado do Flag Smasher, que é a Carly Morgan, como outros personagens também, cara, também veremos mais pra frente a Sharon Carter, que, cara, é uma das personagens que eu quero descobrir o que aconteceu, até porque ela foi mencionada nesse vídeo, nesse episódio de hoje. Ela foi dita ali que ela virou inimiga de Estado por ter entregado o escudo pra ele e tudo mais, pro Sam. E, mano, por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você quer mais conteúdos, cara, como esse, de origem, de reviews de episódios, cara, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos dias desse canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha, mano, que precisa ouvir, mano, sobre essa série, com quem você quer que assista essa série, até porque a gente tá muito empolgado. A gente vai estar trazendo vídeo aqui todo sábado pra essa série, sobre essa série, pra aqui pro canal. Tamo junto, fechou, valeu e até a próxima.